E adivinha, pessoal, nós escolhemos o melhor... Até mesmo alguns problemas que são mais difíceis. Tá? Eu escolhi 2 problemas aqui para resolver com vocês, eu vou resolver com vocês os problemas 6 e 7. Então localiza aí no seu material, vou ler rapidinho e vamos executar as questões. Primeira questão, que é a questão 6. Primeira questão que eu vou fazer, mas é a questão 6 do material de vocês. Vamos ler. O rei PC Snow, da Casa Pitagórica, decidiu, junto a seus companheiros, criar uma competição entre seus melhores guerreiros. Para tal, convocou seus arquitetos e engenheiros e ordenou que fossem construídas várias arenas para a realização do torneio, com a ideia de que vários duelos pudessem ocorrer ao mesmo tempo. Com o objetivo de que a plateia pudesse assistir a vários duelos simultâneos, o arquiteto propôs o seguinte projeto: construção de uma arena central, que será um polígono regular. Perceba que tem uma figura aqui. Sobre cada aresta da arena central, serão construídos externamente polígonos regulares congruentes, de lados iguais ao da arena central, de maneira que 2 desses polígonos tenham um lado comum. Então, o que está acontecendo aqui é que esse polígono do centro, ele está sendo perfeitamente cercado pelos polígonos que estão em volta, né? Não há nenhuma brecha para se invadir a arena central, a não ser que você passe pelas arenas que estão em volta, na periferia. Tudo bem. Então, nessas condições... tá aqui, né? Tá bom? Esses polígonos formarão arenas que cercam a arena central. Um dos arquitetos apresentou esse exemplo, que é se vocês olharem, um decágono no centro, formado por 10 pentágonos em volta dele. E esse encaixe é perfeito, a gente vai verificar isso. Então, nessas condições, pode-se afirmar que o número de polígonos não semelhantes que podem ser escolhidos para a arena central. Ou seja, em outras palavras, quantos polígonos regulares cumprem essa condição? Ou seja, de que você possa construir externamente a ele outros polígonos regulares sem deixar brecha. Eu estou resumindo, né? Falando deixar brecha, eu estou resumindo as condições do enunciado. Então, fazendo um desenho bastante simples aqui, tá? O que a gente tem? Nós temos aqui um decágono. Vou fazer só um pedaço, tá, pessoal? Vou fazer só um pedaço desse decágono. Não me interessa fazer o decágono inteiro, tá? Então aqui eu tenho um decágono. Deixa eu botar aqui, questão 6. Eu tenho um decágono regular. Beleza? E esse decágono, ele está sendo cercado por pentágonos regulares. Eu não tenho necessidade de desenhar os pentágonos. Posso até fechar um aqui, né? Ó. O que está acontecendo são pentágonos regulares. Posso até fechar aqui, embora isso não seja necessário. Vocês têm a figura pronta. Né? O que está acontecendo é isso. Só para dar uma ideia, né? Ficar um pouquinho mais bonitinho. Tá? E o que rola? Por que a gente consegue garantir que esse cerco, tá, cumpre as condições do enunciado? Vamos lembrar de uma coisa? Uma formulinha que pouca gente se lembra, especialmente em véspera de prova. Que é a fórmula que te dá o ângulo interno de um polígono regular em função da quantidade de lados desse polígono. Vamos lembrar disso, ó. Vou escrever aqui, ó. Ângulo interno de um polígono regular de gênero N, ou, de maneira mais simples, com N lados. Tudo bem? Vamos lembrar disso. Isso é o mesmo, né? Esse ângulo interno, esse AI, é 180, fazendo em graus, né? 180 que multiplica N menos 2 dividido por N. Tá? Então, esse raciocínio permite você descobrir quanto mede esse ângulo interno. Se você fizer N igual a 10, tá? E executar essas contas, você vai chegar num ângulo interno de 144 graus. Tá? Se você fizer N igual a 10, você vai achar 144 graus para cá. Uma outra maneira, né, é fazer pelo ângulo externo, que é 360 dividido pelo número de lados. Se você dividir 360 por 10, você encontra 36 graus para o externo e, obviamente, o suplemento de 144 para o interno. Então, esse ângulo aqui, ele mede 144 graus. Aí, o que eu tenho agora? Agora eu tenho 2 ângulos congruentes, né? 2 ângulos congruentes, porque esses 2 polígonos são idênticos, são congruentes. Ó, eu tenho 2 ângulos aqui congruentes, tá vendo? Que são ângulos do pentágono regular. O que tem que acontecer? Esse número tem que ser o ângulo interno de um pentágono regular. Senão esse cerco não fecha. Tá? Se nós fizermos n igual a 5, eu fico com um ângulo interno igual
a 108 graus. Tá? Pentágono regular tem ângulo interno de 108 graus. 108, 108. Então, observe que essa soma, 144 mais 108 mais 108, completa 360 graus. Tá? Então você tem uma volta completa. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora é generalizar esse pensamento, porque eu quero saber quantos polígonos cumprem essa regra. Tá? Então eu preciso generalizar. Essa ideia de generalização, isso é que é matemática. Né? Você se deparar com um problema, entender o caso particular, mas depois pensar numa maneira de resolver todos os casos similares àquele. Esse é o raciocínio matemático. Essa que é a parte legal da brincadeira. Então o que eu vou fazer? Vou fazer assim agora. Ó. Fazer o seguinte. Vou fazer assim, ó. N. Gênero. Número de lados é a mesma coisa. Tá? Gênero do polígono central. Tudo bem? Então o polígono central agora é um polígono regular, tá? Com N lados. E P vai ser o gênero do polígono que cerca, né? O polígono da cerca, vamos botar assim, do cerco. Pronto. Tá? Então a conta que eu quero é esse ângulo interno aqui mais esses dois tem que completar 360, ou seja, esse ângulo interno é 180, que multiplica n menos 2 sobre n. Mais dois ângulos internos desse daqui, não são de 108, porque agora eu tenho uma quantidade P de lados. Então vai ser duas vezes, né? Ó, duas vezes 180, que multiplica P menos 2 sobre P. Certo? Isso igual a 360. Tudo bem? Então, o que essa conta me dá? Você vai falar, PC, você tem duas variáveis. Sim, mas são duas variáveis inteiras e positivas. Né? Isso torna minha vida muito mais fácil, muito mais simples. Então, ó, olha o que a gente tem. Vamos fazer uma relação entre NP. Já tem uma relação entre NP. Vamos tornar essa relação um pouquinho mais simples. Vou dividir tudo por 180. Ó. Eu tenho um fator 180 e um fator 2 vezes 180. Então a gente divide todos por 180. Aqui dá 1. Aqui dá 1. Dividir membro a membro, tá, pessoal? E aqui, 2. E vamos aos cálculos. Eu vou ficar com n menos 2 sobre n mais 2 vezes. Fazer assim, ó, 2p menos 4 sobre p igual a 2. E agora, obviamente, eu vou multiplicar toda a equação por n vezes p, para que a gente se livre dos denominadores. Multiplicando tudo por n vezes p, eu vou ter um multiplicador p aqui, um multiplicador n aqui, e aqui um multiplicador np. Certo? Vamos ver como é que fica a nossa vida. Então eu vou ficar com np menos 2p mais 2np menos 4n igual a 2np. Bom, 2np, subtraindo np em ambos os membros. Isso me dá um cancelamentozinho, torna a minha vida um pouquinho mais simples. Então, agora vamos lá. Agora eu tenho que escolher, né? Quem que eu vou botar em função de quem? Isso é uma escolha, a gente pode determinar isso agora. Por exemplo, eu aqui estou com vontade de explicitar a variável p. Ou seja, eu vou deixar a variável p do lado esquerdo, tudo que não é p, do lado direito. Né? Então essa conta aqui, ó, evidenciando p, eu fico com p vezes n menos 2, aqui, né? Somo 4n em ambos os membros, fico com 4n desse lado. E por último, fico com p igual a 4n sobre n menos 2. Tudo bem? Então a gente escreveu o gênero do polígono que cerca em função do gênero do polígono que é cercado. Tá legal? Isso é uma relação entre duas grandezas. O Enem adora essas coisas. Né? Isso é uma relação entre duas grandezas. Agora eu vou checar para quantos valores de n isso aqui funciona. Tudo bem? Lembrando, né? Só faz sentido a gente pensar para n igual ou maior do que 3. Né? Porque a gente está falando do gênero de um polígono regular. Então, vamos lá. Vamos